Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a assinatura do TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, impede a propositura de uma ação penal, impede o processo penal relativo ao mesmo fato do TAC. Essa questão já foi julgada pelo STJ recentemente na ação penal 888, que foi julgada muito recentemente, em 2018, na verdade em maio de 2018, e que saiu no informativo do STJ número 625. Essa decisão diz respeito à possibilidade ou não de oferecer uma denúncia relativa ao mesmo fato pelo qual aquele réu ou aquele denunciado assinou um TAC anteriormente. Assim, a questão é descobrir se assinar um TAC impede ou não um processo penal relativo ao mesmo fato do TAC. E óbvio que eu não vou falar aqui apenas obviedades, vamos passar adiante de algo que é tão básico que provavelmente todos sabem a resposta e vamos chegar numa questão prática para a advocacia criminal. Pois bem, o STJ decidiu que a assinatura do termo de ajustamento de conduta num órgão ambiental, por exemplo, não impede a instauração da ação penal, não impede que tenha início um processo penal relativo ao mesmo fato. Ou seja, é possível que aquele agente assine hoje um TAC relativo a um dano ambiental, a um crime ambiental, a uma conduta que tenha causado um dano ambiental, e depois de assinar aquele TAC, uma semana depois, 2 semanas depois, ele seja surpreendido com a citação de um processo criminal relativo ao mesmo fato. Não há nenhum impedimento aqui. Essa é a decisão do STJ. Dessa forma, temos uma ausência de impedimento, de modo que, ao assinar um TAC por um dano ambiental, logo depois de assinar esse TAC por um dano ambiental, é possível que aquele indivíduo seja processado criminalmente pelo mesmo fato, porque o TAC não tem natureza penal, não é uma transação penal, não é uma suspensão condicional do processo, e não podemos confundir esses institutos. O TAC, ele tem uma natureza voltada ao direito coletivo no âmbito civil, e aí um pouco misturado entre civil e administrativo, dependendo das sanções, dependendo das consequências desse TAC. Por outro lado, a transação penal e a suspensão condicional do processo têm natureza penal e podem sim impedir um processo. No caso da transação penal, nem chega a ser denunciado, e no caso da suspensão condicional do processo, é denunciado, mas o processo fica suspenso. Assim, não podemos confundir esses institutos. O TAC, que não é penal, e transação penal e suspensão condicional do processo. Esse entendimento do STJ decorre da independência das instâncias, na verdade, uma independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. Nesse caso, o que nos interessa aqui, que é a instância penal, o julgamento penal, o processo penal, temos a seguinte situação. O TAC é firmado fora do âmbito penal, ele não é firmado em um processo penal, ele não é firmado dentro de uma estrutura penal, dentro do inquérito penal ou na persecução penal. E isso deve ser muito conhecido por todos que atuam no processo penal, por todos que atuam de qualquer forma nessa parte, principalmente relativa a direito ambiental. Temos aqui uma situação em que há um procedimento no âmbito civil, às vezes um inquérito civil público, às vezes uma apuração administrativa do órgão ambiental. E temos o processo penal, o inquérito policial, que vão tramitar independentemente daquela instância. E por essa razão, aquilo que é decidido lá no âmbito administrativo, com a assinatura de um TAC, não vai impedir um processo penal. Esse é o entendimento do STJ. Eu entendo que aqui no nosso vídeo é mais produtivo trabalhar com esse entendimento do que tentar contrariar esse entendimento.
E por que eu entendo assim? Uma coisa seria tentarmos aqui defender que isso é incorreto, que o TAC assinado na esfera administrativa, que é muito menos agressiva, muito menos gravosa que a esfera penal, tem que repercutir na esfera penal também. É até duvidoso se a esfera penal deveria tutelar crimes ambientais. Deveria tutelar o meio ambiente, melhor dizendo. Há quem afirme que o direito penal está entrando numa seara que foge do seu núcleo. O direito penal está se expandindo, entrando nessa seara dos crimes financeiros, do âmbito tributário, ou também nessa seara ambiental. Aqui eu entendo que isso seria uma questão muito dogmática e que não teria efeito prático. Você pode até debater numa peça, alegar para o tribunal, enfim, que aquele TAC impediria a denúncia, que a denúncia deve ser rejeitada no âmbito penal porque houve a assinatura do TAC, e o TAC se refere a uma esfera menos gravosa que a penal. Portanto, se a esfera menos gravosa já foi resolvida, então a esfera penal também não poderia ter nenhuma consequência. Isso é, por exemplo, a aplicação do entendimento quanto aos crimes tributários, ao pagamento do crédito tributário lá no âmbito administrativo, que resolveria a questão penal, se vai ter processo ou não, se extingue ou não a punibilidade. Eu entendo que podemos ir além disso, e aqui eu quero sugerir o seguinte: quando você atuar como advogado criminalista, sempre tome muito cuidado se aquele que está atuando no âmbito administrativo ou civil, que pode ser você mesmo, caso você também atue nessa área, ou um colega, se há uma espécie de confissão de culpa ali. Se aquele que eventualmente pode ser processado criminalmente está admitindo no âmbito do TAC o crime praticado. Isso tem que ter muito cuidado, porque em muitos casos o TAC, o inquérito civil público, são enviados para a esfera penal e passam a compor o processo penal. De modo que, se lá no TAC tiver, por exemplo, dizendo que o dono da empresa ou a empresa que praticaram o crime ambiental confessam a prática desse crime e explicam como ocorreu o crime, confessam dolo, confessam a autoria, confessam o dano, bom, essa questão já vai chegar no direito penal, no âmbito do processo penal, de forma praticamente inflexível. Você vai ter muito trabalho para tentar alterar alguma análise probatória. E mesmo que o juiz não possa fundamentar apenas em coisas produzidas fora do processo, ele tem que fundamentar no âmbito do processo coisas que foram analisadas no crivo do contraditório, tem que analisar provas judiciais, mesmo assim aquilo vai ser considerado na convicção dele. O juiz vai considerar o TAC, vai considerar o inquérito civil público e vai considerar a confissão que aquele réu teve fora do processo penal, lá no âmbito do TAC ou do inquérito civil público. Percebam que o Ministério Público ele pode oferecer uma denúncia, isso é óbvio. O Ministério Público não precisa nem mesmo do inquérito. O inquérito é dispensável, todos sabemos que o inquérito policial é dispensável, e o Ministério Público, nesses casos, ele pode oferecer uma denúncia com base no TAC, com base no inquérito civil público, com base em qualquer autuação administrativa, desde que tenha elementos mínimos para o oferecimento da denúncia. É basicamente uma regra de atuação do Ministério Público, no âmbito dos crimes ambientais, sobretudo, juntar esses documentos. Faz o inquérito policial, tramita o inquérito policial, junta o inquérito policial e também tudo aquilo que eu falei anteriormente, o TAC, o inquérito civil público, e aí o advogado tem que tomar um cuidado. O termo de ajustamento de conduta, o TAC, ele pode repercutir no âmbito do processo penal. E há quem entenda até que o termo de ajustamento de conduta, o TAC, pode até ter algum efeito quanto à dosimetria da pena. Se eventualmente descumprir o TAC, a pena poderia ser maior no âmbito penal. Então, firmou um TAC, assinou o TAC, descumpriu o TAC, ou o TAC está sendo cumprido e está lá parado. Enquanto isso, é processado no âmbito criminal. Aí vai se defendendo no âmbito criminal e chega a notícia de que
descumpriu o TAC. Esse descumprimento do TAC, para muitos, pode repercutir na dosimetria da pena. Isso significa que a pena seria maior em razão das consequências do crime, em razão dessa culpabilidade, dessa maior reprovação diante do descumprimento do TAC. Até há julgados semelhantes quanto à transação penal, aquele que descumpre a transação penal tendo uma dosimetria da pena pior, uma dosimetria da pena maior, por conta do descumprimento da transação penal. E vejam que o STJ entende, portanto, que o TAC, assinar o TAC, não vai afastar a tipicidade formal das condutas imputadas ao acusado. Significa que, quando assina o TAC, pode resolver no âmbito administrativo e civil. No âmbito penal, continuará pendente, o crime continuará pendente e não há previsão de extinção da punibilidade pela assinatura do TAC. Assim, a minha dica prática aqui é a seguinte: se você é advogado criminalista, sempre participe ativamente da atuação, da assinatura do TAC, do trâmite do inquérito civil público, da autuação administrativa, porque isso daí, em 99% dos casos, quase sempre vai para o processo penal. Então, admitir culpa no TAC, admitir culpa no inquérito civil público ou fazer alegações que depois não tenha como fugir dessas alegações no âmbito penal é basicamente um pedido para ser condenado. Tem que tomar muito cuidado aí. Assim, se você é advogado criminalista, não se preocupe apenas nesses casos de crimes ambientais, principalmente, não se preocupe apenas com o processo penal. Se preocupe também com o TAC, com o inquérito civil público e com essas consequências anteriores aqui, todos esses procedimentos anteriores que não vão afastar o processo penal, continuará tendo a chance de ser denunciado no âmbito criminal e podem atrapalhar bastante o trabalho da defesa se, por exemplo, um advogado civilista orientar o cliente a assinar o TAC dizendo: eu pratiquei aquela conduta, foi assim, foi em tal dia, foi por tal motivação. Isso vai afetar bastante a defesa penal, então tenha esse cuidado. Sempre fique de olhos abertos quando se trata desses procedimentos anteriores ao processo penal de esferas diversas, no âmbito administrativo, civil, ambiental, enfim. Mas não deixe ter uma confissão de culpa, fique de olho quanto às consequências impostas e quanto à tese versada ali. Qual é a linha defensiva que está sendo seguida? Isso é muito importante para o futuro processo penal, que, como foi decidido pelo STJ, terá o processo penal sim, em caso também de assinatura de TAC. Assinar o TAC não impede o oferecimento da denúncia no âmbito penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo o link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.